Olá, boa noite a todos e bom ano também. Ainda estamos no início deste ano e vamos para o estudo 26º aqui do Evangelho de João. Já temos mais estudos que capítulos. Hoje iremos cobrir 27 versículos do capítulo 18. E notem que João, ao chegar mais perto do fim do Evangelho, ele começa a ser bem mais minucioso, isto é, em ritmo cronológico, porque quer realmente enfatizar a morte de Jesus e também a sua ressurreição. Eu vou aqui partilhar então o meu ecrã. Vamos ver se isto corre bem. Para vocês então poderem assistir. Só para lembrarmos a forma como João tem estado a descrever e a narrar o Evangelho, eu creio que já é bem conhecido de nós o tema do Evangelho, e se estivéssemos assim numa aula em que pudesse haver mais interação em direto, seria interessante alguém poder ver se já consegue recitar o Evangelho. Eu acho que ainda não consegui partilhar, só um momento, acho que agora vai. Creio que agora já estão a ver. Ok. Então recitar o versículo-chave que João escreve para que nós possamos crer quem é Jesus e crendo possamos então ter vida eterna. Este diagrama agora que eu tenho aqui vem da internet. Eu já tinha mencionado no início o Bible Project, e eles têm um trabalho muito interessante sobre livros da Bíblia, com esta parte em animação. Então tem aqui alguns momentos importantes no Evangelho. Temos do lado direito a introdução, o primeiro capítulo, depois eles consideram o capítulo 10 até do 2 ao 10, sinais e as controvérsias que Jesus faz. Depois o 11 e 12 é aquele elemento de transição, do 13 ao 17, as palavras finais de Jesus, e depois do capítulo 18 ao 20, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, estamos nessa parte. E do lado direito, acho que há pouco eu troquei a direita com a esquerda, mas do lado direito temos então o último capítulo, como que um epílogo, um encerrar então do Evangelho. O diagrama que eu tenho partilhado com vocês tem uma estrutura semelhante, tendo ali aquele momento de transição, a morte e a ressurreição de Lázaro, que antecipam, como já tínhamos visto, a morte de Jesus. Há algumas semelhanças, mas as diferenças são bastante grandes, tanto no personagem Lázaro, a causa da morte de Lázaro, como é que Lázaro ressuscita e o que acontece com Jesus. Então, no capítulo 18, nós estamos agora a aproximar-nos já deste momento da prisão e da paixão de Jesus. Ele irá ser preso, irá ser condenado, crucificado, morre e ressuscita, e depois ainda tem um tempo com os discípulos. Um pequeno esquema do capítulo 18 até ao 19:42. Hoje não vamos abordar tudo, iremos até ao versículo 27 do capítulo 18, mas só para termos uma noção da forma como agora João está a organizar o seu argumento. Então, há aqui uma narrativa em que vemos que Jesus é preso nos primeiros 11 versículos, depois ele vai perante Anás, temos um interregno com a primeira negação de Pedro, depois ele é interrogado perante Anás, no 18 até ao 24, temos uma segunda e terceira negações de Pedro, e depois então Jesus irá ser julgado então perante Pilatos. E ali como que há uns 4 momentos também, há uma interrogação, a acusação, qual é a acusação sobre Jesus, depois o próprio Pilatos interroga Jesus, feita a proposta de troca com Barrabás, e depois já no capítulo 19, então Jesus é condenado. No 17, ele é levado para ser crucificado, e depois temos então a narrativa da morte de Jesus, com o lado perfurado, e depois já no fim do capítulo 19, então temos
o sepultamento de Jesus. É interessante que ao longo de todo este argumento, esta narrativa que João vai dando, ele sempre vai buscar e desafiar a nossa memória a lembrarmos de alguns assuntos que ele já tem mencionado desde o início do Evangelho. E hoje nós iremos voltar a notar isso. Não é o propósito aqui do estudo tentarmos compreender como é que toda esta narrativa acontece numa análise comparativa dos 4 Evangelhos. O nosso fim aqui é ver o Evangelho de João como uma ferramenta para utilizar no processo de comunicar o Evangelho a alguém, mas fica uma nota, um breve apontamento sobre uma possível ordem, não é? Então, temos primeiro um julgamento judaico, com aquela interrupção do 15 até ao 18 da negação de Pedro. Depois temos então uma sessão do Sinédrio, e agora recorrendo a Mateus e outros evangelhos. Depois nós temos uma decisão formal já na madrugada, e em Jesus também enviado a Pilatos. Temos essa narrativa também em Lucas e Mateus. Depois temos o julgamento romano, primeiro interrogatório com Pilatos, que está em Mateus, e temos também aqui no Evangelho que estudamos. Há um interrogatório também com Herodes, que Lucas narra, e depois Jesus finalmente vai perante Pilatos, onde então é julgado e condenado. Temos em Mateus e também no Evangelho que estamos a ver. Então, estes primeiros 11 versículos, nós lemos assim: tendo dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? E terminamos com esta pergunta retórica, então, da parte de Jesus. Olhando agora aqui alguns destaques, e lembrando então que a nossa perspectiva é para comunicar o Evangelho, mas podemos também ter algumas questões de aplicação à nossa vida, que fazem parte igualmente do conteúdo desta mensagem do Evangelho, porque ela é transformadora. Não é apenas algo que eu posso ver para receber apenas, é também uma mensagem que transforma, porque Deus passa a habitar em nós, somos perdoados, e aquilo que deve acontecer, voltando à analogia da vara e da figueira já dado, é na nossa união com Cristo começar a produzir aquilo que João ou Jesus disse: fruto. E Jesus é o exemplo desse frutificar. Uma nota de destaque é que Jesus não foge desta situação de prisão iminente. Ele vai para um lugar que é conhecido. É um lugar onde Jesus já tinha estado outras vezes. Outros evangelhos mencionam o termo Getsemane, que haveria ali uma prensa de azeite. Esse é o significado da palavra Getsemane. Era um local que tinha oliveiras, é um lugar onde Jesus costumava ir com os seus discípulos, e também a maneira de Jesus ir ali de noite para um lugar que era familiar aos seus discípulos, tendo já na nossa memória que Judas tinha saído também e era noite.
então como que há uma possibilidade, como que Jesus está a facilitar a sua prisão, agora de uma forma tranquila, sem ser durante o dia, sem ser no centro da cidade de Jerusalém, onde as multidões pudessem ver, num local discreto à noite, e realmente é isso que acontece. E Jesus não foge desta situação tremenda que ele percebe que vai sofrer, vai ser difícil, vai ser torturado, vai ser abandonado, vai ser desprezado e acabará por morrer. Ele sabe bem o que vai acontecer. Lemos no versículo 4 que quando este grupo, possivelmente bastante numeroso, chega ali para prender Jesus, Jesus adiante, ele não está retido, sabe o que vai acontecer, mas ele toma a dianteira. Lemos isso no versículo 4, sabendo depois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Ele sabe perfeitamente que é ele que procuram. Mas mesmo assim não há este medo, porque tudo aquilo que ele tinha estado a afirmar da união dele e com o Pai, ele e o Pai são um. Ele sabe que apesar deste momento doloroso vir, ele não está abandonado. E isto faz parte desta mensagem transformadora, porque aquilo que Jesus mencionou também na sua oração é para que nós sejamos uns com os outros, como ele é com o Pai, e nós sermos também unidos a ele. Então, algumas destas características ou atitudes, digamos assim, que Jesus tem, são perfeitamente aplicáveis a nós e fazem parte desta mensagem do Evangelho. Outro destaque que João registra aqui, e esta expressão "eu sou". Esta expressão ela já foi mencionada várias vezes, com "eu sou a videira", ou "eu sou a porta", "eu sou o bom pastor", e aqui ela, como que ela surge com um duplo significado, e já vimos que por vezes João gosta de usar as palavras com esta possibilidade dupla, digamos assim. Podemos entender de uma forma perfeitamente natural, apenas com aquela ideia "sou eu", não são aqueles, sou eu que estou aqui, mas também fica por trás, derivado ao uso que João tem feito, enfático, este registro de Jesus usar a expressão "eu sou", e também a atitude que estes homens tiveram porque caíram ao ver esta expressão, com aquela intenção de "eu sou eu mesmo", isto trazendo à memória a revelação de Deus como grande "eu sou", e como Jesus já tinha dito em outras ocasiões, ainda que antes que Abraão existisse, "eu sou". Então isto realmente surpreende e põe por terra, e de facto Jesus está-se de novo aqui a identificar, e a questão de quem ele é volta a surgir. Para lembrar, temos aqui o capítulo 8, versículo 24 até ao versículo 28, apesar de ter ali apenas 25, Jesus diz assim: "Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados." Então lhe perguntaram: "Quem és tu?" Respondeu-lhe Jesus: "Que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que todas as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo." Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: "Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou." Então, tendo este texto e outros, não enumerei aqui todos eles, deste uso enfático que João registra desta expressão "eu sou", agora Jesus diz a estes que o vão prender: "Eu sou, eu estou aqui, e não sou apenas um homem, sou o eu sou." A alguns o termo seria familiar, alguns guardas eram judeus, outros talvez não, porque um bom grupo ali possivelmente seriam soldados romanos. Também a forma como lemos no versículo 9, que Jesus diz: "Já vos declarei que sou eu, se é a mim pois que buscai, deixai ir estes, para se cumprir o que dissera, a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste." E de novo nós temos aqui uma ênfase que João está a usar nesta construção de frase, para se cumprir
a palavra, não a palavra, neste caso, de um profeta do Antigo Testamento, mas para se cumprir a palavra do próprio Jesus. E de facto ela cumpre-se. Ou seja, aqui João tem cuidado de registar que aquilo que eles vão aprender, a palavra dele, tem tanta autoridade como a palavra do profeta do Antigo Testamento que se cumpria. Uma boa forma, temos esse registro no Antigo Testamento, de saber se um profeta era de Deus ou não, é se a palavra do profeta se cumprir, Deus falou através desse profeta. Mas se a palavra desse profeta não se cumprir, a regra é que ele era um profeta falso. Então Jesus já tinha mencionado que nenhum deles tinha perdido. E aqui João está a destacar para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito. Ou seja, Jesus, aqui de uma forma discreta, João está a registrar que Jesus, a palavra de Jesus, ele que é a própria palavra, e a sua palavra tem a mesma autoridade da palavra de um profeta do Antigo Testamento, ou seja, é palavra de Deus, não de intenção humana. De novo temos a questão, quem é Jesus? E há aqui algo que eu creio que é muito interessante, e partilhando o Evangelho com alguém, era interessante levar a fazer este percurso de raciocínio. De facto, quem temos ali é eu sou. E eu sou é o Criador, é Ele que nos criou. E Ele está a ser preso pela humanidade que Ele criou, e está a ser preso também pelo povo, através do qual Ele quis revelar-se ao mundo. De facto, quando nós lemos nos versículos iniciais, diz que o versículo 2, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus ia lá várias vezes com os discípulos. No 3 lemos que Judas recebeu uma escolta e dos principais dos sacerdotes dos fariseus alguns guardas. Então nós temos aqui 2 grupos. Temos os guardas do templo, que foram dispensados, digamos assim, pelos principais dos sacerdotes, portanto este grupo de guardas, eu estou a ler a Almeida atualizada, seriam judeus da tribo de Levi, pessoas que executariam o serviço do templo, mas também temos uma escolta. Esta escolta, ela era uma escolta romana e possivelmente um número generoso de homens, e eu penso que podemos ver mais à frente, mas o que nós temos aqui é a humanidade de uma forma geral que está a prender o Criador. João no início tinha dito que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele. Pelo contrário, tudo foi feito por meio dele. E agora este Criador, que João também já tinha cuidado de dizer no versículo 14 do primeiro capítulo, que se fez carne e habitou entre nós, ele agora está no meio dos seus, e os seus, outra vez um significado ambíguo, dos seus do seu povo, mas dos seus também seres humanos, e tanto uns como outros, ou seja, tanto a divisão do mundo da época, no sentido judaico, ou seja, o judeu e o gentio, ambos se unem num propósito, estes inimigos, ou seja, numa perspectiva invasores romanos e invadidos judeus, agora unem-se num propósito para prender aquele que os tinha criado, que é o seu Criador, no caso dos judeus que se revelou a eles e decidiu através dele revelar-se à humanidade, e veio para nos redimir, e eles agora vão precisamente prender o Verbo, fez-se carne e os homens prenderam. Não é um versículo da Bíblia, apenas um resumo que eu coloquei ali. O mundo então está aqui unido contra Jesus. Esta escolta que nós temos aqui, ela era composta por vários tipos de soldados, mas em números ele seria cerca de 1000 homens. Alguns iriam a pé, cerca de 600, o restante teriam outra espécie de armas também, e mais os guardas do templo. Talvez não foram os 1000 homens lá, mas vamos ver mais à frente que este comandante desta corte romana, que estaria alojada na Torre Antônia, bem perto do templo, então
pelo menos um grupo bem generoso, talvez no mínimo 200 homens romanos, estariam ali além dos próprios guardas do templo. Então é um grupo significativo para ir prender apenas um homem, e a encabeçar todo este grupo temos Judas a indicar o caminho para o tal lugar que ele bem sabia onde Jesus estava. Algo que também que é muito interessante nestes primeiros 11 versículos é a reação humana que aqui está caracterizada por Pedro, um apóstolo bem nosso conhecido. Pedro, então, ele tira da espada e diz o versículo 10, e então não sei como é que ele consegue, mas ele corta a orelha direita de um dos homens que estava ali. Isso é impressionante, mas nota aqui uma característica nossa humana, uma boa intenção de defender o seu mestre, mas um tanto desnorteado. De facto, ele não tem um discernimento do que está a acontecer, que contrasta com a atitude de Jesus. Jesus sabe o que vai acontecer. Ele vai para um local onde facilmente ele percebe que é apanhado, digamos assim, e é identificado. E ele adianta-se a fazer a própria pergunta. Pedro, ele tem uma intenção, mas essa intenção que Pedro tem não é coincidente, apesar de, em termos humanos, digamos assim, ser boa e louvável defendendo o seu mestre, mas ela não se enquadra dentro dos propósitos do reino dos céus. E este é um problema que nós ainda enfrentamos hoje. As nossas boas motivações, com alguma desorientação, com algum desnorteio, por não discernirmos aquilo que é o reino dos homens e aquilo que é o reino de Deus. Eu vou parar agora aqui, depois nós iremos ler então o resto do texto, e tenho umas perguntas então que já enviei ao Pedro. Ok, vamos. Agora sim, penso que já está. Vamos então à parte das perguntas, eu vou colocá-las aqui também no chat. Portanto, a primeira pergunta é: como temos reagido a situações contrárias às nossas expectativas? Temos aqui a passagem de Atos 16, de 6 a 7, e depois tem aqui um ponto de interrogação em que dá-nos algumas das hipóteses. Portanto, se fugimos, se lutamos ou se discernirmos o propósito divino. E depois, como segunda pergunta, vemos aqui que passos devemos dar para ter a atitude construtiva. E depois ainda nos diga aqui que elementos importantes podemos identificar neste texto que lemos aqui de João 18, de 1 a 27, para comunicar o Evangelho. Portanto, estas festas todas, temos aqui um trabalho de casa pela frente e visto também termos aqui apenas 9 pessoas, eu não sei se continuávamos aqui no grupo ou se dividíamos em 2, não sei, Ruth. Nós temos que ficar todos aqui. Ok, pronto. Obrigado. E fui só um momento que apareceu e saiu. Então nós agora iremos ver os versículos seguintes, portanto do versículo 12, peço desculpa que isto voltou ao início, mas iremos agora ver então do versículo 12 até ao 27. Então, assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e maniataram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote,
entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem o que eu lhes disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, porque me feres? Então Anás o enviou maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te viu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Então, temos aqui de novo mais dois momentos em que Pedro nega então que conhece o Senhor Jesus. E, de novo, temos aqui, houve uma repetição daquilo que já tinha sido mencionado. Os dois grupos, o grupo dos gentios é mencionado agora no versículo 12, como também dos judeus. Agora temos, assim, a escolta, o comandante e os guardas, e esta expressão de comandante que temos aqui seria um comandante de 1000 homens. Possivelmente não estariam ali os 1000, mas seria o comandante de toda a guarnição romana que estaria na Torre Antónia. Temos de novo aqui e também os guardas judeus do Sinédrio. Então nós temos agora aqui como que o tribunal judaico está constituído, o sumo sacerdote que iria presidir a esse tribunal judaico está ali também presente, portanto está tudo ali unido para julgar Jesus. E isto remete-nos de novo ao início do Evangelho. Veio para que eram os seus e os seus não receberam. E aí nós, que queremos e iremos partilhar o Evangelho com alguém, e as pessoas com quem nós partilhamos e estarão a ler o Evangelho connosco, eles têm que ficar dentro de um destes grupos. Ou se identifica com os gentios, ou se identifica com os judeus, e como que João quer que agora o leitor assista a este julgamento? E como que quem lê é convidado a juntar-se com Pedro e dizer não o conheço? Ou é convidado a juntar-se com os líderes religiosos e acusam Jesus? Ou considerado a fazer um juízo, se calhar mais racional inicialmente, depois com suborno num jogo de interesses com os romanos? Ou confessar mesmo quem é Jesus como sendo o seu Senhor e crer nele. Então, uma frase aqui bastante interessante, de novo repetida, e isto é significativo no Evangelho de João, traz de novo a questão deste conceito de solidariedade corporativa. Convém que um homem morra pelo povo, ou seja, nós temos o povo, e aqui temos um povo, conceito alargado, porque temos o povo judeu e temos o povo romano contra Jesus, digamos assim, e convém que um homem morra pelo povo. Ora, João já tinha afirmado isto antes, melhor dizendo, já tinha registado esta afirmação antes, no capítulo 11, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano. Portanto, notem que João está a construir uma narrativa e ele vai nos antecipando com algumas informações
que ele vai dando ao longo do Evangelho para que quando chegamos ao momento concreto podemos já ter alguma informação. Então este sumo sacerdote já os tinha advertido: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. E João registra. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir num só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Juntando estes dois textos e toda a narrativa que João tem estado a fazer ao longo do Evangelho, fica a questão, para com quem eu estou a partilhar esta mensagem do Evangelho, se esta pessoa se sente ou não incluída neste grupo. Porque agora aqui o que é que nós temos? Jesus está a ser julgado. Já tinha havido esta palavra de convém que um homem morra para não perecer a nação. Mas agora não temos apenas a nação contra Jesus. Os romanos também estão lá para prender os gentios. E João explica que não é apenas a nação que está em causa, mas todos aqueles que são filhos de Deus e andam dispersos. E já percebemos no início do Evangelho, no versículo 12 do capítulo 1, que a todos os que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E temos de novo esta frase pequena aqui, os filhos de Deus. Então é uma boa oportunidade, estando a ler este Evangelho, estamos a ver o quadro. Há um julgamento. Há judeus, há gentios, há guardas dos judeus, há guardas romanos, há um tribunal judaico, todos estão ali a julgar Jesus. Pedro está lá. E já percebemos que Pedro está muito desnorteado em tudo isso. No momento atrás ele tinha tirado a espada para defender o seu mestre. Ele agora está confuso. Medo, vergonha, desorientação, não sei. Mas ele diz que não conhece Jesus. Talvez é a resposta mais confortável para ele, se calhar uma resposta muito mais emocional do que racional, certamente. Mas a questão é, com quem eu estou a partilhar a mensagem do Evangelho, o que estará agora no coração, na mente dessa pessoa. Se ele for convidado como que a assistir a este tribunal, ele vai dizer, não conheço Jesus? Ele quer saber realmente quem é Jesus, este eu sou, que está preso e está a ser julgado por aqueles que ele criou, por aqueles que ele quer salvar. E está a ser como que impotente, o Todo-Poderoso. Mas não é uma ação a que ele foi apanhado de surpresa. Pelo contrário, ele sabe bem o que vai acontecer. Ele desloca-se para o local que vai acontecer. É ele que faz a primeira pergunta, o que é que vocês querem? Depois ele diz, eu sou. Eles caem e ele insiste, como que Jesus força a situação. Eu estou cá, vocês querem me prender, prendam-me. Mas quem tem que dizer estas coisas não são aquela multidão de homens armados e experientes que vão lá. É Jesus. Faz isso. Então, o controle da situação está sempre do lado de Deus, está do lado de Jesus. E nós, espectadores deste quadro, ou a pessoa com quem partilhamos o Evangelho, é um momento para perguntar em que pé estamos agora acerca de tudo que se tem lido acerca de Jesus. Será que eu quero fazer parte destes filhos de Deus dispersos? E eu vou dizer sim. Jesus, temos aqui a reação de Pedro outra vez. Ele nega. No 17, no 25 e no 27. Eu não sei quem é. E isto, de facto, é fragilidade humana, não é? Antes, Jesus diz, darás a vida por mim, em resposta àquela afirmação que Pedro tinha feito. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. De novo, ênfase. A palavra de Jesus foi cumprida. Então, a palavra de Jesus tem a mesma validade que a palavra que havia até então do Antigo Testamento. A palavra de Deus revelada aos profetas, revelada a Moisés, revelada a David e a muitos outros. E a palavra de Jesus tem esta mesma validade. Então, isto é um desafio para crermos naquilo, peço desculpa, para nós crermos naquilo que Jesus tem falado. Depois tem também aqui esta expressão que Jesus como que pergunta quando ele é interrogado.
E Jesus lança esta pergunta: eu tenho falado francamente ao mundo. Eu tenho anunciado isto, e notem que não é um grupo restrito, ou alguns judeus, ou alguns discípulos que Jesus diz, mas ele fala isto francamente ao mundo. João 3,16, lemos que Deus amou o mundo, que deu o Filho, para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se temos estado a ler o Evangelho com alguém, temos lido estas palavras francas, abertas de Jesus, acerca de quem é Deus, do que é o pecado, do que é a vida eterna, do que ele veio fazer, de salvação, temos estas palavras. E agora fica aqui a pergunta também: o que é que fazemos? Queremos ou não queremos? As palavras de Jesus explicam o que é a verdade. Os sinais de Jesus atestam quem ele é. E nós somos convidados a dar uma resposta sobre isto que está a acontecer. Duas perguntas que João tem registado no seu Evangelho. Uma delas, quando Jesus pergunta ao cego: crês tu no Filho do Homem? Capítulo 35. E agora aqui diante de Jesus, com os saduceus, os fariseus, o sumo sacerdote reunido, portanto o sinédrio reunido, com os guardas, levitas do templo, com os guardas romanos, como que fica a pergunta: crês tu neste homem que foi preso agora? E esta pergunta que Jesus fez ao cego, mas também há uma outra pergunta feita por Jesus a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E este é um bom momento para fazermos uma pergunta: cremos nisto? Cremos naquilo que João tem estado a narrar? Cremos nas palavras que Jesus tem estado a dizer? Chegados a este momento crucial de decidir: Jesus é inocente, ele é culpado, qual será o veredicto, digamos assim, que alguém pode dizer: eu nego, eu não creio, ou não me quero pronunciar, ou sim, eu creio que aquilo que Jesus tem dito, aquilo que João tem narrado no Evangelho acerca de Jesus é a verdade. Então, eu creio que este momento da crucificação, e iremos ver o resto depois também para a semana, são bons momentos em que nós, se calhar, podemos andar aqui um pouco mais devagar numa leitura do Evangelho de João e relembrar com quem estamos a ler expressões, os sinais, as afirmações, as declarações que Jesus faz, e como ficarmos perante este tribunal e podemos dizer realmente o que nós queremos. Nós, a nível pessoal, e convidar também esta pessoa com quem partilhamos o Evangelho a que ele tenha uma oportunidade para poder dizer: sim, eu creio em Jesus, creio que ele é o enviado de Deus, creio que ele é aquele que era o Verbo e se fez homem e habitou entre nós, e nele há a vida eterna, como Pedro disse: tu tens as palavras da vida eterna. Então todos estes registros, é uma boa altura talvez neste momento do Evangelho para parar. Eu não tenho aqui toda essa lista, mas para pararmos e trazermos à memória, relembrarmos e percebemos que este homem agora que foi preso, foi capturado por um número enorme de homens, está ali sujeito a uma condenação quem ele é, e se queremos naqueles que acusam, se queremos naqueles que estão passivos a observar, como Pedro e uns outros discípulos, ou se queremos realmente naquilo que Jesus afirma e que João narra para nós acerca dele como o Filho de Deus, Salvador do mundo. Terminei aqui.